A invasão da França durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu em 10 de maio de 1940, quando as forças alemãs lançaram uma ofensiva contra a França e seus aliados. A operação foi conhecida como Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, e foi conduzida com grande velocidade e eficiência pelas forças alemãs. A invasão começou com um ataque aéreo maciço na Bélgica, Holanda e Luxemburgo, seguido por uma invasão terrestre da França através das florestas das Ardenas, que eram consideradas intransponíveis. As forças alemãs foram capazes de penetrar profundamente no território francês e dividir as forças aliadas em duas partes, isolando o exército britânico em Dunquirque. As forças alemãs continuaram a avançar pelo território francês e capturaram Paris em 14 de junho de 1940. O governo francês se rendeu em 22 de junho, marcando a vitória alemã na invasão da França. A invasão da França foi um dos eventos mais significativos da Segunda Guerra Mundial, e teve consequências duradouras para a Europa e o mundo. A vitória alemã na França deu ao país o controle de uma grande parte da Europa Ocidental, e permitiu que a Alemanha se concentrasse em outras frentes de batalha, incluindo a União Soviética. A invasão também foi um momento decisivo para a entrada dos Estados Unidos na guerra. A invasão da França durante a Segunda Guerra Mundial foi uma das operações militares mais impressionantes e bem-sucedidas da história militar moderna. A Blitzkrieg alemã envolveu a coordenação entre forças terrestres, aéreas e blindadas para superar rapidamente as defesas francesas e capturar o território francês em apenas algumas semanas. A invasão foi um choque para os líderes políticos e militares aliados, que esperavam que a linha Maginot, uma série de fortificações defensivas construídas ao longo da fronteira francesa com a Alemanha, fosse suficiente para impedir uma invasão alemã. No entanto, as forças alemãs foram capazes de contornar a linha Maginot através das florestas das Ardenas, o que foi considerado um movimento surpreendente pelos aliados. A queda da França teve consequências importantes para a guerra. A Alemanha controlou a maior parte da Europa Ocidental, incluindo a França, a Holanda, a Bélgica e a Dinamarca. Isso permitiu que a Alemanha fortalecesse sua posição militar e econômica na Europa e se concentrasse em outras frentes de batalha, incluindo a invasão da União Soviética. A queda da França também levou à entrada dos Estados Unidos na guerra. Antes da invasão da França, muitos americanos eram isolacionistas e acreditavam que a guerra não era uma ameaça imediata aos interesses dos Estados Unidos. No entanto, a queda da França convenceu muitos americanos de que a guerra era uma ameaça direta aos interesses dos Estados Unidos e que a intervenção americana era necessária para derrotar a Alemanha. Em resumo, a invasão da França foi um evento decisivo na Segunda Guerra Mundial que teve consequências significativas para a Europa e o mundo. A Blitzkrieg alemã demonstrou o poder da coordenação militar e das táticas inovadoras, e a queda da França levou a uma reorganização significativa das alianças militares e políticas. Outro aspecto importante a se considerar é o impacto humano da invasão da França. A Blitzkrieg alemã resultou em muitas baixas para as forças aliadas, incluindo a morte de milhares de soldados franceses, britânicos e outros aliados. Além disso, muitos civis franceses foram afetados pela guerra, incluindo aqueles que foram deslocados de suas casas e comunidades. A invasão da França também foi um momento crítico na história da Segunda Guerra Mundial, pois levou a um ponto de inflexão na guerra. Antes da invasão, muitos acreditavam que a França seria capaz de resistir a uma invasão alemã. No entanto, a Blitzkrieg alemã demonstrou que as defesas da França eram vulneráveis, o que mudou a forma como os líderes militares e políticos aliados abordavam a guerra. Por fim, a invasão da França também teve um impacto duradouro na história europeia e global. A queda da França levou à ocupação alemã da Europa Ocidental, e a libertação da França e da Europa foi um momento importante no fim da guerra. A invasão da França também teve um impacto significativo na formação da União Europeia, que foi criada com o objetivo de prevenir futuras guerras na Europa e promover a cooperação entre os países europeus.